Glória a Deus, que a graça do nosso amado Jesus seja sobre todos vós. Irmãos, nessa noite nós vamos estar lendo uma palavra no livro de Salmos, no capítulo 90, e os versos 12, para nosso elevo espiritual nesta noite. Deus abençoe os nossos irmãos que costumam acompanhar através da transmissão. E nós estávamos com dificuldade um pouquinho antes, mas creio que tudo se acertou ali. E o culto está sendo transmitido ao vivo. Livro de Salmos, capítulo 90, e os versos 12, texto base da mensagem desta noite. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amém? Amém? Querido Pai Celestial, nós estamos aqui diante do Senhor e a Tua luz, Pai, a luz da Tua glória, a luz da Tua palavra, Senhor, ela reflete em nós. E nós queremos sim ser iluminados por esta luz gloriosa, Pai, que não nos deixe em confusão e nem em caminhos escorregadios ou tortuosos, porque podemos, Pai, ter a base da direção pela Tua palavra. Esta noite, Jesus amado, ilumina a mente
e o coração dos teus filhos, pela luz da tua palavra, de maneira que haja entendimento com profundidade, Pai, e acolhimento da tua palavra para elevo da própria vida. Senhor, nós oramos, Pai, por todos aqueles que acessam a internet, acessando este culto, que possam estar acessando os céus dentro da sua casa nesta hora. E a bênção do Senhor possa refletir em todos os lugares, aonde for dado crédito para a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podem tomar os seus lugares dando glória para Deus. Este livro de Salmos, esse capítulo 90, ele começa o salmista falando: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de eternidade a eternidade. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. E ali o salmista ele vai fazendo esse entendimento da grandeza de Deus sobre o tempo, sobre a eternidade, coisa que aos nossos olhos parece muito longe, porque nós somos pessoas limitadas. Vivemos dentro de um espaço de tempo dado por Deus. E ali o salmista ele vai mostrando também acerca da ira do Senhor e de que forma o homem ele é tragado também em seus dias na terra. E como é necessário que cada ser humano possa entender que nós não somos eternos aqui onde nós muitas vezes queremos instalar o nosso próprio reino e declarar isso aqui é meu ou eu sou alguém, porque nós temos uma brevidade de tempo dado por Deus para nós viver aqui e que nós venhamos a colocar coisas que sejam para edificação, para bênção na nossa vida e que possam também passar de geração para geração. E ali o salmista ele vai dizendo então que os dias da nossa vida eles são parecidos com a relva ou como a flor do campo, que ela nasce na madrugada, pela madrugada ela fica bonita, mas ao final da tarde já ela se esvaiu, ela já murchou, ela já, daqui a pouco vem um vento e ela nem aparece mais no lugar onde ela ali pareceu tão belo. E assim o salmista também declara que a brevidade da vida do ser humano é assim. Ela vem, ela nasce, ela floresce, ela fica bonita, mas chega uma hora que ela se vai. E assim nos voamos daqui, como diz o salmista. Muitos chegam a 70 anos, muitos chegam a 80, mas ali o salmista ele vai dizendo, e ao chegar a essa idade ainda muitos é de enfado e canseira que se queixam. E nós sabemos que alguns até passam um pouco dessa faixa etária dada e descrita aqui na palavra de Deus. Chegam a 100 anos, alguns passam um pouquinho mais, mas a maioria, são poucas as pessoas que ficam ali falando das experiências, trazendo algo positivo para quem está ouvindo, porque a maioria fala das suas canseiras, das suas dores. E aí o salmista diz, e logo nós voamos daqui. Então quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? E aí vem esse versículo chave que nós abrimos a mensagem desta noite. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que nós venhamos alcançar um coração sábio. Irmãos, a vida passa tão breve, tão ligeiro. Parece que era ontem que a gente tinha ali uma infância e sonhando com chegar aos 15 anos de idade. E daqui a pouco queria chegar aos 18 para poder ter a maioridade, tirar uma carteira, ser um motorista, poder votar. E o tempo foi passando e
através do Filho Jesus Cristo. Que bom que muitos já conheceram esse plano do Senhor e já entregaram as suas vidas e estão se esforçando todos os dias para honrar essa palavra na própria vida. Alcançar um coração sábio, fazendo a conta. Quanto tempo será que eu ainda tenho para mim desperdiçar os meus minutos, para mim desperdiçar o meu dia, para mim desperdiçar a minha vida? Aleluias! Nós precisamos ter um coração sábio para saber que todos os dias que o Senhor nos dá aqui na terra, vamos prestar conta para Ele um dia. Amém? E aí nós vemos no Salmo 103, versículos 15 e 16, o salmista falando da mesma coisa e dizendo: a vida do ser humano, ela consiste quase como que uma flor do campo, como a relva, ou como um sonho, que começa e logo, como uma planta, vem o vento e ela seca e até desaparece o lugar onde ela habitava. Irmãos, quantas pessoas, e aqui eu faço menção das moradas dos meus avós, que foram lugares que a gente se criou, passou a infância, mas eles se foram daqui. Chegou um tempo estabelecido por Deus deles serem recolhidos e eles foram. Os seus habitats, as suas casas, as suas moradas, alguém foi ocupar ou foi desmanchada alguma. Já não é nada mais parecido como era. Então nós entendemos, irmãos, essa palavra do salmista dizendo que é igual a flor. A flor que ela estava plantada, bonita ali, mas quando ela se seca, se foi, já não se sabe nem o lugarzinho que ela estava plantada. E por isso que nós precisamos de alcançar um coração sábio para prestar atenção em tudo aquilo que realmente vale a pena a gente aproveitar os nossos dias. No livro de Lucas 18, eu quero fazer menção deste texto, quando um jovem de posse se apresenta diante de Jesus e pergunta para Jesus: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Eu acho que isso é uma pergunta que toda pessoa em sã consciência faz, tendo o entendimento da verdade e sabendo que é Jesus o caminho para lá, ou até aqueles que ainda não sabem dessa verdade. Mas o certo é que as pessoas, elas têm medo do desconhecido, e a morte é um desconhecido, e pós-morte é só quem passou para lá ou aquele que estabeleceu esse plano que sabe da realidade. Mas aqui o jovem pergunta, e aí Jesus diz: tu conhece os mandamentos? E o jovem, como toda pessoa querendo uma aliança com Deus, um comprometimento com a eternidade, uma certeza de quando passar daqui pela morte possa entrar na vida eterna com Deus. Esse jovem, ele disse: sim, eu guardo os preceitos, a lei do Senhor desde a minha mocidade, desde a minha infância. Era um judeu. Um judeu até os 5 anos de idade, ele tem que conhecer o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então esse jovem se aproxima de Jesus e ele diz: sim, eu sei até onde é que estão os 10 mandamentos, ele está escrito, eu sei. E aí Jesus então olha para ele e diz assim: mas te falta uma coisa. E aqui está o ponto nosso, irmãos, de acertar com Deus quando nos falta alguma coisa. Quando Jesus, ele pergunta: mas o que me falta? E Jesus diz: olha, vende tudo que tu tem, as tuas posses. Imagina um cara rico, vende as tuas posses e distribui aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Será que era errado aquele jovem ter bens materiais? Será que era errado esse jovem ser rico? Mas Jesus, que identifica o nosso coração, irmãos, ele sabe aonde o coração está. Porque aonde o coração do homem está, ali está o seu tesouro. E aquele rapaz se aproxima de Jesus para ser absolvido numa conversa com Jesus, para ele continuar bem do jeitinho que ele estava, amando as posses, amando
amando a vida de ser rico, amando o dinheiro, e ainda tendo uma certeza de poder entrar no céu. E aí Jesus, como ele não deixa ninguém enganado, irmãos, nunca fica triste com Jesus como esse jovem ficou, irmãos, porque toda vez que Jesus nos confrontar numa verdade das Escrituras é para o nosso próprio bem, irmãos. Ele não está apenas olhando o nosso momento de vida terrestre, ele está olhando para nós se nós vamos ter condições de morar a vida com ele, a vida eterna. E por isso ele aponta algumas coisas que a gente precisa às vezes renunciar. Aquele jovem, não é que era errado ele ter posses, mas ele tinha um coração apegado às posses. E por isso Jesus disse: se desfaz disso, e aí sim tu terás um tesouro nos céus. Ele achou difícil, para ver como estava o coração do jovem, que ele achou difícil. Imagine, irmãos, conversar com o Filho de Deus, o dono de todas as coisas, o Senhor da vida, e ficar triste por uma coisa que Jesus disse que ele tinha que fazer. E às vezes Jesus diz algumas coisas difíceis para nós fazer. Às vezes a nossa carne não quer aceitar, mas aí a gente precisa alcançar um coração sábio, contando os nossos dias. Será que eu vou ter tempo? No momento agora aqui, ó, eu estou discordando, não estou aceitando isso que a palavra está me dizendo, eu não estou aceitando isso que Jesus está falando comigo. Mas será que eu terei tempo para mais tarde tomar uma decisão? É aqui que entra a chave, irmãos, da gente fazer uma soma dos nossos dias e pensar: quem me garante que o amanhã eu terei? Se a proposta de Deus está sendo falada para mim hoje, aqui e agora. A Bíblia diz que aquele moço saiu triste dali, da presença de Jesus. Não se sabe se ele teve tempo de mais tarde se arrepender e mudar. Não se sabe se ele quis fazer isso. Não se sabe se ele está na eternidade. Mas esse registro tem, e tem para que nós venhamos a alcançar entendimento nos nossos dias hoje, de que com Deus a gente não enfrenta, a gente abaixa a cabeça e a gente aceita, porque é a proposta do que tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele está preservando o nosso futuro com Ele. Nós olhando em Provérbios 22, irmãos, uma coisa que hoje em dia a gente vê poucos que ainda querem fazer isso. Provérbios 22, o Salomão, em toda a sabedoria que o Senhor concedeu para ele, diz assim, ó: é melhor ter um nome bom do que muitas riquezas. Um nome bom, um nome que pode ser honrado, uma pessoa, irmãos, que não se sabe por quanto tempo teremos a nossa vida aqui na terra, mas aquilo que fizeram, que as pessoas na volta, as testemunhas, aqueles que conviveram, possam dizer: fulano foi um bom marido, fulana foi uma boa mulher, fulano foi um bom trabalhador, um bom pai, uma boa mãe, um bom cristão, uma pessoa de temor a Deus, um bom nome, um nome honesto. Irmãos, que coisa mais linda nos dias que nós estamos vivendo, uma pessoa com um nome de honestidade, que dá para confiar, que se vir pedir um dinheiro para ti, tu pode emprestar
reconhecido aquele nome como um bom nome. E quando partir daqui, possa ficar essas memórias de um bom nome. Amém? Nós olhamos o próprio Salomão de novo aqui no livro de Provérbios, trazendo uma palavra no finalzinho ali do Provérbios 31, versos 10, quando ele traz ali uma palavra para nós mulheres, dizendo que a mulher virtuosa muito excede o seu valor a finas joias. Uma mulher de poder não é uma mulher que manda no marido, não é uma mulher que manda nas outras pessoas com arrogância, com autoridade. Uma mulher que é empoderada pela palavra de Deus. Nós vamos ver que ao seu marido ela faz bem todos os dias da sua vida, ela não lhe faz mal. Isso é uma mulher empoderada. Olhando ali para as virtudes que Salomão descreve aqui da mulher virtuosa, ele diz que ela levanta de madrugada e como um navio mercante vem de longe trazendo pão para o sustento da sua família. Pega no fuso, na roca, e aí nós ficamos confusos. O que é esse negócio que essa mulher pegava, irmãos? Isso aqui era para trabalhar o fio bruto, para transformar no linho. Imagina, olha o trabalho, pegar o fio mais bruto, passar por uma máquina, vir puxando, tornar ele em linho e fazer vestes que sirvam para a própria família, trabalhando com as suas próprias mãos, ali diz. Ela olha bem para o governo da sua casa e não come o pão da preguiça. A mulher virtuosa. E às vezes tem mulher que não quer olhar pelo governo do seu lar e olha pelo movimento feminista que existe na terra hoje, achando que isso é algo muito pesado e que tem que brigar dentro de casa ou que cada um se vire do jeito que quiser. E eu não estou aqui, irmãos, eu até vou abrir uma chave para dizer que não é errado e nem feio os homens, os maridos, aprender a fazer uma comida para no momento que a esposa não está, ter como sobrevivência. Lavar uma roupa, às vezes, no momento que ela está precisando de ajuda. Se ela ajuda na lavoura, se ela trabalha fora, ela ajuda a trazer sustento para dentro de casa, não é feio. Mas a gente olha aqui para a mulher empoderada da Bíblia, é aquela que não é preguiçosa, é aquela que se movimenta, que trabalha e que diante dos juízes o seu esposo é reconhecido pela sua postura. Uma roupa bem cuidada, bem lavada, bem organizada. E aqui vai uma palavra para os irmãos que às vezes pensam: poxa, essa mulher é chata, para de estar mexendo na minha roupa. Irmãos, toda vez que alguém olhar para a roupa de um homem, ela não vai dizer esse homem é um relaxado, ele vai olhar para a esposa e vai dizer assim: essa esposa é uma relaxada. Ela é preguiçosa, ela não cuida da roupa do marido, ela não lava, ela não passa, ela não se preocupa com a aparência do esposo. E por isso o esposo às vezes tem que colaborar nessa parte com a esposa também, para que haja um bom ajuste e ele seja reconhecido diante dos outros homens, uma pessoa bem vestida, bem cuidada, uma casa que representa bem organizada. Como é que nós podemos contar os nossos dias, irmãos, para preencher eles de uma forma sábia? Nós vemos aqui que é cuidando do bom nome, nós vemos aqui que é as mulheres, e aqui nem fala os homens, porque os homens já têm a sua missão, que é trabalhar no pesado, no braçal, é ser aquele que é o protetor do lar, é aquele que para ser um sacerdote da sua casa, é aquele que tem a liderança na primazia dentro do lar. Irmãos, e ser líder não é ser chefe. Marido não é para ser chefe da mulher, marido é para ser líder. E o líder, ele sai na frente fazendo as coisas para que venha
trabalho e no esforço. Chefe, ele manda e não pede. E há uma grande diferença em ser chefe e em ser um bom líder. E é o chamado de Deus para a vida dos maridos é para que eles sejam aqueles que sejam o provedor do lar, o líder do lar, é aquele que está com uma missão nos seus braços para abraçar a sua família e estar ali como aquele que o Senhor chamou com uma missão especial. Como é que eu posso contar os meus dias de maneira que eu possa alcançar um coração sábio? Quanto tempo será que Deus vai me dar para viver com a minha família? Quanto tempo será que eu vou poder ser uma boa esposa, cuidar do meu lar, fazer comida dentro de casa? Irmãos, tem gente que às vezes briga para fazer uma panelinha de comida e tem outras pessoas que estão lá acamadas no hospital sem poder fazer nada e aí sem poder se alimentar também, sonhando com aqueles momentos que poderia estar na volta do fogão, às vezes se esquentando e fazendo uma comida. Coração sábio, irmãos. Eu lembro muito bem, irmãos, quando por muitas vezes cuidei da minha mãe no hospital há anos atrás, e quando estava ali, eu sonhava em poder chegar em casa, lavar as bagunças, a sujeira que tinha por lavar, fazer comida e voltar toda na rotina do lar. Porque às vezes tem coisas que aos nossos olhos pode parecer que não é precioso, não é legal, mas vai para o pior lugar que tem, que você vai começar a dar valor para as melhores coisas que o Senhor deu e que às vezes a gente não valoriza. O Senhor chamou a gente para viver em família, para viver dentro de uma casa, cada um tem as suas funções. Aleluia, o Senhor chamou a gente para a presença dEle. Quantas pessoas, irmãos, quem sabe nessa noite podia ter vindo para o culto, mas não veio, porque pensa assim, poxa vida, eu tenho que aproveitar a minha vida, eu tenho que ir lá, eu tenho que comer num restaurante, eu tenho que passear, eu tenho que ficar em casa dormindo mais cedo, eu tenho que tantas coisas, irmãos. Quando vem uma pandemia, quando vem uma luta dentro de casa, para qual é o lugar que a gente mora, nós que conhecemos Jesus, para qual é o lugar que nós corremos primeiro, irmãos? Não é dobrar os joelhinhos e dizer, Jesus, misericórdia, me responde, Jesus. Pois é, Jesus está aqui nessa noite, irmãos. Ele está esperando que a gente adore a Ele, que a gente sirva a Ele, que a gente ame a Ele e que a gente não seja aquele que só busca Ele como pronto-socorro. Ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que a gente venha alcançar um coração sábio. Essa palavra que eu vou estar agora falando pode chocar o coração de muitas pessoas, mas é a verdade. A verdade, ela pode em um momento até te confrontar, dar uma machucada, mas é melhor do que os beijos falsos de alguém. A palavra, a verdade, é melhor do que a falsidade. E ali no livro de Lucas 16:19, nós temos ali aquela parábola dada por Jesus para descrever a eternidade. E ali ele fala sobre Lázaro, um mendigo que comia as migalhas na porta de um rico. E aí chegou um dia que os dois morreram. Lázaro, o mendigo, ele foi recolhido nos céus, ele estava no seio de Abraão, como diz as Escrituras. Ele estava na presença de Deus e sendo consolado por Deus. Mas o rico, e eu mais uma vez enfatizo, o problema não é ter dinheiro e nem ter os bens, o problema é ter o coração dominado por essas coisas. Esse rico aqui que Jesus mostra tinha o coração dominado e foi parar no inferno. E lá ele, em tormento de chama de fogo, irmãos, ele tinha a visão do Lázaro, ele conhecia Lázaro, comia comida todo dia na porta dele, as migalhas. E ele tem uma visão, isso aqui, irmãos, é muito forte, porque quem falou foi o próprio Cristo.
pai Abraão, ou seja, Deus. Eu tenho lá na terra 5 irmãos na casa do meu pai. Manda que Lázaro vai lá e fale para eles não continuar com a caminhada deles que nem eu fiz, mas que se arrependam e mudem enquanto é tempo. E aí o Senhor diz assim: não, é impossível. Lá na terra eles têm os profetas, eles têm a lei que dê ouvidos. E o rico retruca um pouco mais e diz assim: Senhor, mas não, se o Senhor mandar alguém que já morreu voltar lá e dizer isso para eles, aí eles vão crer. E aí ele disse: mas não será assim. Eles não creriam do mesmo jeito. Lá eles têm a verdade e creiam. O que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Chegou um momento de uma pessoa que, quem sabe, nunca deu bola para a família, nunca quis estar perto da família, nunca quis estar perto dos irmãos, nunca se importou com a vida dos irmãos, mas agora lá no inferno teve tempo para pensar e dar valor para os irmãos, e até querer que eles nem fossem para lá para onde é que ele estava. Porque lá no inferno, irmãos, a dor é tanta, o sofrimento é tanto, que por mais que, quem sabe, este homem ele tivesse alguma rixa com um dos irmãos, mas por saber tamanha dor e o impedimento de sair de lá, ele queria uma chance para aqueles que estavam na terra ainda, para não parar naquele lugar. Quantas pessoas, irmãos, que quem sabe não deram valor para a esposa, para os filhos, para o marido, e que hoje estão no inferno, pensando em tudo aquilo que poderiam ter feito para que pudesse ter um bom nome reconhecido por Deus. Mas é tarde demais. Só que nessa noite, nosso Deus é tão maravilhoso que Ele traz uma palavra chocante. Eu creio que essa palavra ela choca, ela mexe com a gente, irmãos. Mas nós estamos num cenário que nós temos tempo. Nós temos tempo. Tempo para acordar e viver os nossos dias mais felizes. Viver os nossos dias de cabeça erguida. Viver os nossos dias dando graças a Deus por todas as coisas. Tendo a alegria de ter alguém por perto para poder dizer: ó, que legal tu tá aqui comigo, vamos tomar um chimarrão, vamos comer um doce aqui, um salgado, vamos dar umas risadas junto, vamos orar junto, vamos aproveitar o tempo. Irmãos, aproveitar o tempo não é aproveitar o mundo, é aproveitar o que o Senhor está nos dando através dos ensinamentos nas Escrituras. Salomão, ele termina o livro de Eclesiastes com o capítulo 12. E ele fala algo tão interessante nesse final de capítulo ali, dizendo o seguinte: o pregador ganhou muita sabedoria, e essa sabedoria ele tentou ensinar a todos. Procurou palavras agradáveis para escrever provérbios, com palavras de verdade. Fez muitos provérbios, escreveu muitos livros. E aí ele diz uma coisa: a palavra do sábio é como um aguilhão. A palavra do sábio é como um prego bem fixado numa parede. A palavra do sábio, ela é diante de uma situação de confusão, algo que é dado para organizar, dada pelo único pastor. Mas mesmo que a gente escrevesse muitos livros, o estudar muito é enfado e canseira.
tudo é: teme a Deus. Teme a Deus, porque este é o dever de todo o homem: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque o Senhor trará juízo todas as obras que se faz na terra, tanto boas quanto más. Para encerrar essa mensagem nessa noite, irmãos, de maneira que nós venhamos alcançar um coração sábio, que a gente possa ir para casa pensando nessa mensagem, pensando nessa palavra de Deus para nós. Porque quando Salomão ele diz que a palavra do sábio e a sabedoria que é pregada nessa noite aqui não vem de mim, ela é de Deus, é a palavra dele. A guilhada, nós sabemos que eu trabalhei um tempo na lavoura, onde meu pai tinha junta de boi. Hoje, a maioria do pessoal tem aí os tratores, o seu mar tem lá os boizinhos dele. E naquela época, eu lembro que o pai tinha uma guilhada, que era uma taquara, e na ponta tinha um preguinho, que quando os bois eles desalinhavam da onde ele queria, ele dava uma cutucada neles com aquela guilhada. A palavra do sábio é isso. Certamente nessa noite essa mensagem foi como uma guilhada em nós, agulhando, cutucando e dizendo: sai daí da onde tu estás e vai por aqui. O prego bem fixado, a palavra de sábio. Uma palavra que vem para organizar onde tem bagunça. E se o Senhor tem enviado essa palavra para nós, irmãos, num tempo oportuno, graças a Deus estamos dentro de uma igreja. Nós não estamos no inferno, assim como aquele rico estava. Mas a lição que Jesus trouxe acerca do que ele disse do rico é porque ele sabe perfeitamente como será a eternidade sem Deus. Então venhamos aproveitar os nossos dias de uma maneira sábia, irmãos. Nós não sabemos quanto tempo nós temos nessa terra. Às vezes é pessoas idosas que ficam pensando e cogitando: vai chegar a minha hora, vai chegar a minha hora. Claro, vai chegar para todo mundo. Mas às vezes, irmãos, nós temos visto nos últimos tempos tantos jovens sendo ceifados, crianças. Por isso que a faixa etária, irmãos, é para todos nós ficar pensantes nessa palavra. E se o Senhor não der o amanhã para nós, o que nós faria hoje, aqui e agora, em relação à nossa existência? Será que tinha gente para a gente pedir perdão? Será que tinha gente para a gente perdoar? Será que tem gente que eu precisava me acertar por causa de alguma desavença, de alguma coisa? Será que a casa ficaria bagunçada? Será que ficaria coisas para trás que poderia ter sido feito? Eu sou uma pessoa que eu trabalho e vivo o meu dia pensando que o amanhã talvez possa não chegar, e se não chegar eu estarei com o meu Senhor na glória. Mas se tem uma coisa, irmãos, eu não consigo sair de casa e deixar minha cama bagunçada. Eu não consigo sair de casa e deixar algo fora do lugar. Mesmo que eu saiba que, quem sabe, eu vou passar um dia ou dois fora, e quando eu chegar vai ter algo para me arrumar. Mas eu sou assim, irmãos, porque eu penso que se o amanhã não chegar para mim, mas eu saí e deixei tudo certo. E eu faço assim com minha vida num todo. Procurando sempre, quando tem alguma coisa que não está certo, colocar no lugar, principalmente aqui dentro. Porque é o mais importante. É como está o nosso coração. Em relação a Deus, em relação às pessoas. Se eu estou carregando alguém preso dentro de mim ou não. A gente nunca sabe, irmãos,
se o amanhã virá para nós. Mas se ele vier, que nós possamos acordar amanhã pensando em ter um coração mais sábio, mais prudente. Amém? Vamos se colocar de pé na presença de Deus, porque Ele é fiel em tudo o que Ele planeja e Ele faz. Querido Pai, nessa noite nós temos pregado a Tua palavra, e uma palavra de sabedoria e de advertência, não só para a igreja, mas para todo ser humano que estiver dando ouvido a essa mensagem, para que possa contar os seus dias e saber que a vida não é eterna aqui na terra, para poder fazer dela o que bem entender e desperdiçar os próprios dias. Eu sei, Jesus amado, que Tu és fiel e maravilhoso para dar oportunidade, dar tempo a todos quantos o Senhor quer salvar. Nessa noite essa palavra está abrangendo, Pai, o povo que está dentro da igreja e o povo que está dando ouvidos através da transmissão. Que a Tua obra, Pai amado, para que possa haver compreensão e sabedoria em cima disso, seja grandiosa. Aleluias, Pai. Eu quero orar em favor de pessoas, de povo que precisa, Senhor, diante de Ti, não de ter uma absolvição, mas de ter um conserto, de ter um acerto. Assim como aquele jovem rico que se aproximou de Ti, mas saiu triste, virando as costas. Que muitas pessoas, Pai, mesmo pesarosas naquilo que precisam ainda tomar de decisões para fazer ainda na sua existência, mas possam sair felizes na presença do Senhor, sabendo que a Tua proposta é para a vida eterna, sabendo que o Senhor não engana ninguém, sabendo que o Senhor está dando tempo, sabendo que o Senhor está dando chance, sabendo que o Senhor está falando e esperando uma resposta positiva. Ó Jesus, que cada pessoa possa ter um coração sábio, como a Tua palavra diz, Senhor, e que nós possamos estar preparados todos os dias, Senhor, aguardando esse dia que nós vamos partir daqui, o dia que a igreja será arrebatada, que nós possamos estar preparados e não pessoas vacilantes, em nome de Jesus. Amém?